Que haja liberdade aqui nesse lugar para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Oh Deus, que o Senhor fale aos corações aqui nessa manhã, não aquilo que precisamos, mas não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir, Deus. Fala conosco através de cada louvor, de cada palavra lançada, através da ministração da Tua palavra que será ministrada aqui. Oh Senhor, tenha liberdade aqui no nosso meio. Oh meu irmão, que você possa entrar com ousadia, com confiança na presença do Pai nessa manhã, porque o véu do templo já foi rasgado com a morte do Senhor Jesus naquela cruz, e você tem acesso à sala do trono, você tem acesso à presença de Deus. Então desfrute dessa presença, desfrute deste acesso, desfrute dessa comunhão com o Pai. Oh Senhor, nós te adoramos e nós cremos na Tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Nós cremos. Aleluias. E nós vamos declarar: Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Vamos declarar? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, Ele está aqui no nosso meio, tão certo como o ar que eu, tão certo como a manhã tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu quero ouvir a igreja declarando: Deus está. Deus está aqui. Tu estás aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu
alcançar os feridos de alma. Os feridos de alma são curados. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Os cativos. Aqui é o lugar para isso. Aleluia. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Os feridos, os feridos, os feridos. A cura para você aqui, em nome de Jesus. A libertação para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está. Pois o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Oh, aleluia! Cura, a libertação, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, então receba. Não sei qual a necessidade do teu coração aqui nessa manhã, mas receba em nome de Jesus a provisão do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, entrega ao Senhor, entrega, deixa no altar e descansa nele, pois nele há provisão, nele há provisão. E é por isso que nós permanecemos em pé. Que poderá nos separar do amor de Deus? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade do presente ou do porvir. Nada pode nos separar desse amor que nos alcançou. E nós continuaremos como igreja, firmes e fortes, alicerçados na rocha, Jesus. Amém? Vamos declarar, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé,
Mas a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor e ela permanece. Mesmo diante das tribulações, das adversidades, dos tempos difíceis. Quando a gente para olhar o noticiário, a gente se entristece, não é verdade? Que tempo difícil que nós temos vivido. E a gente olha para a nossa nação, representada na bandeira do Brasil, e não é diferente, né? Meu Deus, quantos escândalos, quanta imoralidade. Nosso coração se entristece, pois a gente anseia por um avivamento, pelas bênçãos do Senhor sobre a nossa nação, sobre a terra, né? E virá. Mas ainda que os tempos sejam difíceis, a perseguição ela não para a igreja, nada para a igreja. E muitas vezes é nos tempos difíceis que o Senhor forja as nossas vidas e nos prepara para os tempos de avivamento, de bonança. E eu creio que é isso. Eu creio que é isso que o Senhor tem para nós. Que a igreja se levante em clamor pelo Brasil, pelas nações, pelas almas perdidas. Que a igreja faça a diferença nesses dias, permaneça de pé, caminhando não por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, mas focados no Senhor Jesus, no sangue dele, no poder dele. Nós vamos avançar em nome de Jesus, amém? Nós vamos avançar, habitando no esconderijo do Altíssimo, aquele que nos livra dos laços, das pestes e que anda conosco dia após dia. Aleluia. Que ande na escuridão.
por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele garantiu, como acabamos de cantar, pode cair 1000 deste lado, 10.000 deste lado, você não será atingido. E você pode viver isso e essa verdade pela fé. O mundo pode estar sendo ali destruído, mas você permanece firme. E uma das coisas, e falaremos sobre isso um pouco mais hoje, mas pensa nisso que está acontecendo aqui agora. Sabe quem foi que bolou esse negócio aqui? Sabe quem bolou esse negócio aqui? O próprio Deus. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A palavra diz que o Senhor habita em meio ao louvor do seu povo. Ele disse que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Isso aqui não tem nada a ver com invenção humana. Essa reunião, essa assembleia, ela foi idealizada por Ele, o Deus Todo-Poderoso. E Ele disse assim: façam isso todas as vezes que vos reunirdes. Louvem. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico espiritual, um tem palavra, outro tem ensino, outro tem profecia. Isso é igreja. Isso é igreja. É o corpo de Cristo reunido no nome dele. Nisso há poder. Nisso há poder. Então, o que a gente cantou aqui: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Isso é uma verdade. Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Isso é uma verdade quando você pratica a palavra. Só o fato de você estar aqui hoje, nessa manhã, você está praticando a palavra. E você está tomando posse disso, do esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, você descansará. Você dirá, e as pessoas ouvirão: o Senhor é o meu refúgio, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor. Então essa é uma verdade, o que cantamos. Mantenhamos a nossa fé então nisso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão igreja, eclésia, né? O que Deus fez, o que Deus estabeleceu, por que Ele estabeleceu, né? Qual a finalidade disso e o que isso, né, traz para nós de benefícios. Então, falar de igreja é importante, porque a gente precisa saber o que é igreja, mas também é preciso saber como que a igreja deve funcionar. Sabia? Que a gente precisa entender como a igreja tem que funcionar. Porque se nós adotarmos um modelo, um método qualquer que seja, fora das Escrituras, poderemos ter algo que aos olhos humanos pode parecer bom. E a Bíblia diz: há caminhos que aos homens parecem o quê? Bons, perfeitos, mas o seu fim são caminhos de morte. Sabe, podemos olhar e, como seres humanos, podemos criar, podemos fazer, somos criativos, herdamos isso de Deus, porque Ele nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua
semelhança. Então podemos fazer coisas boas, mas também podemos fazer coisas ruins, como seres humanos. Somos capazes de promover coisas interessantes. Agora, quando a gente traz para o nosso contexto, eu digo contexto de igreja, nós precisamos entendê-lo melhor. Porque podemos olhar a igreja como sendo uma coisa diferente daquilo que está escrito. Podemos idealizar, podemos organizar, podemos funcionar de uma forma diversa daquela que Deus, que criou todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é sábio, todo-poderoso, estabeleceu para que fosse daquela forma. Podemos ter uma instituição humana, e aí chamarmos esta instituição de igreja, que não necessariamente tem a ver com igreja, que não necessariamente tem a ver com aquilo que está escrito nas Escrituras. Então, nós temos que examinar as Escrituras, porque é nelas que nós cuidamos ter a vida eterna, o conhecimento daquilo que Deus nos trouxe, nos revelou. É necessário examinar as Escrituras, certo? Se nós falarmos de igreja e como a igreja funciona, como que a igreja tem que ser, temos que nos voltar para onde? Para as Escrituras. Não é porque alguém fez uma coisa que deu certo. Lembre, há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas os seus fins não são fins bons, certo? Então, nem tudo, e a gente tem um ditado que diz, a gente às vezes usa, nem tudo que brilha é ouro. Às vezes a gente olha algo e pensa que aquilo tem a ver com bênção de Deus. E eu estou falando no contexto de igreja, entenda. Nós temos que entender igreja com base naquilo que Ele nos revelou. E eu quero começar aqui falando, abrindo com vocês aí, abram as suas Bíblias, leiam no telão, enfim. Mas vamos para as Escrituras, Efésios capítulo 4, verso 8. Não vou aqui falar necessariamente do que a gente está trabalhando, vai para trabalhar agora nas casas de orações, a partir, desde quarta-feira agora, a gente já começou, mas coincidentemente o dia hoje é propício, a gente vai falar de uma passagem que está em Efésios, e que a gente, ainda que não entre ali, se aprofunde nessa questão nas casas de oração, mas está dentro do livro de Efésios, que é o livro que nós estaremos estudando daqui para frente, certo? Então, Efésios capítulo 4, verso 8, vamos ler, está escrito? Por isso, vamos ler todos juntos? Vamos ler nessa versão aqui, olha lá, por isso... Distribuiu, levou o cativo o cativeiro, sobe às alturas, leva cativo o cativeiro e faz o quê? Distribui. O que são dons? O que são dons, gente? O que são dons? Vamos lá. São presentes que você não teria capacidade de fazê-lo por meios humanos, mas que você é capacitado por Deus para realizar por meio dos dons. Então você recebe algo da parte de Deus que você não seria capaz de fazer, mas Deus, quando sobe aos céus, do que está falando aqui? Está falando de Jesus. Quando Jesus, depois de ressuscitar, ele ainda passou alguns dias aqui na terra, visitou algumas pessoas, se apresentou a algumas pessoas, e depois, no último dia, chama os seus discípulos ali na Galileia, e ele passa algumas orientações, entre elas, aquela que a gente conhece bastante aqui: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, batize eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, falarão em outras línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus estava falando disso, e ele também passa algumas outras orientações. Terminadas essas orientações, as pessoas estão ali vendo Jesus, ouvindo Jesus, de repente ele começa a subir. E ele não sobe assim, ele vai subindo. Ele vai subindo. E essas pessoas estão olhando ali, os discípulos mais próximos, talvez pensando agora, e agora? Ele se foi, ele está indo.
né? E ele está indo, de fato ele está indo, ele falou que iria. E ele está indo embora, e a gente está ficando aqui, mas como que a gente vai se virar? Porque a gente dependia em tudo dele. A gente dependia em tudo dele. Mas agora ele está indo, ele era o mestre por excelência. Ele demonstrava o poder. Nós víamos, nós assistimos, aprendemos, mas e agora? E agora, o que a gente vai fazer? Jesus está subindo das alturas. E essa passagem está falando exatamente disso. Quando subiu, ele não subiu apenas, ele também deixou dons aos homens. Que dons são esses? Note, se a gente vai olhar o ministério de Jesus, encontraremos Jesus fazendo uma série de coisas. Cheio do Espírito Santo, o ministério principal de Jesus era ensinar. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ensinava, pregava, curava. Principalmente o ensino. Principalmente era o ensino. Jesus curava os enfermos, ressuscitou mortos, pregava com autoridade, ensinava, que as pessoas ficavam falando assim, mas de onde vem tanta sabedoria? Alguns até diziam, não é o filho de Maria, não é o filho de José, não estão aí os seus irmãos? Como pode alguém fazer o que ele faz, da forma como que faz? E é nesse sentido que Jesus, e essa passagem está dizendo assim, quando ele subiu aos céus, deixou dons aos homens. São esses dons que ele usava, que foram capacitados pelo Espírito Santo que estava nele, certo? E ele deixou esses dons. Para que ele deixou? Para que aqueles que ficaram e queriam continuar, o que se inclui nós hoje, pudessem fazer as mesmas obras. João capítulo 14, quem crer em mim fará as mesmas e outras maiores farão. São esses dons que ele exerceu. Ou seja, pensa, Jesus tinha dons presentes nele, dados pelo Espírito Santo e operados pelo Espírito Santo, os quais ele usava pela fé. Pela fé. E ele fez o que fez, tudo pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então Jesus deixou dons aos homens. E a gente avança aqui no Efésios 4:8. Deixou dons aos homens. Vamos ver o 9 também. Olha lá, avança aí. O que significa ele subiu? Paulo continua agora explicando o que ele está querendo dizer. Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Não vamos entrar nesta questão, que a gente já teve até a oportunidade de falar um pouco sobre ela aqui na nossa maratona de escatologia, certo? Ele desceu à terra, ele ficou 3 dias ali no sepulcro, certo? Ele ficou, o corpo ficou, mas ele, aonde ele estava? O corpo estava no sepulcro, mas onde ele estava? Ele desceu as partes mais baixas da terra. Ele quem? Jesus, a pessoa. Mas, como assim? A pessoa não é o corpo? Não, a pessoa é o espírito. O corpo é um meio através do qual temos que ter para viver neste mundo, certo? Com esses sentidos que nós temos, nós conhecemos aqui alguns, mas esses sentidos, eu respiro, enfim, eu preciso de um corpo para estar aqui. Sem corpo eu não consigo estar nesse meio ambiente que a gente está aqui na Terra. Mas o nosso ser, de fato, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então Jesus, quando foi para o sepulcro, na verdade ele desceu às partes mais baixas da terra. Vamos lá, verso 10. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito acima de todos os céus. Ele desce, ele faz algo aqui quando ele desceu, não vamos falar sobre isso hoje, mas ele também subiu. Jesus ressuscitou, certo? Ao terceiro dia, ele tinha dito, terceiro dia eu vou ressuscitar, e ao terceiro dia ele ressurgiu, ressuscitou, subiu além de todos os céus. Nós conhecemos, segundo Paulo,
por revelação que recebeu do Senhor, que existem 3 céus. E ele foi até o 3º céu. Se existem outros para além do 3, nós não sabemos, isso não foi revelado. E lá em Deuteronômio 29 está escrito: o que foi revelado pertence aos homens, aos seus filhos, de geração em geração. E o que não foi revelado, a quem pertence? Pertence a Deus. Não cabe a gente especular. Mas o que está revelado, não só cabe a mim, como cabe a nós, os nossos filhos, ensiná-los, mostrá-los. Então olha lá, ele sobe muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Vamos por 10, 11, né? Assim, ele designou o quê? Outros e mestres. Então vamos parar aqui agora, nesse verso 11. Assim, ele designou isso aqui nós chamamos do quíntuplo. O quíntuplo dom de Cristo que ele deixou. E chamamos isso de dons ministeriais. Note que está escrito alguns, outros. Então significa que todos são isso, ou todos são aquilo, ok? Certo? Você já ouviu falar do ministério apostólico? Conhece alguém que é apóstolo? Eu não estou falando de título, estou falando de apóstolo. Não vamos falar de apóstolo hoje. Você conhece algum que é profeta? Note, eu não estou falando do dom de profecia de Coríntios 12. Eu estou falando do ministério profético. É alguém que se move intensamente nesse sentido, ainda que, e com certeza, exerça com muita, assim, várias vezes ele vai exercer o dom de profecia de 1 Coríntios 12. Mas eu estou falando de ministério profético, ou profeta. Certo? A gente talvez não conheça tantos. Se a gente pedir o nome de alguém, não sei se você vai conseguir dizer um. Evangelistas. Quem que é evangelista? O que faz o evangelista? Evangelista, ele evangeliza por excelência, né? Note que cada um desses 5 ministérios, eles têm uma função que muitos de nós também exercemos de alguma forma, uma hora ou outra, né? Você evangeliza alguém, mas pelo fato de você evangelizar alguém, não te torna um evangelista. Para que você seja um evangelista, é necessário que seja evidente na sua vida e ministério vários elementos, entre os quais você prega. Quando você faz um apelo, ninguém imagina, mas um monte de gente vem à frente aceitar Jesus. Normalmente, você acompanha o seu ministério, dons de curas, de milagres. Esse é um evangelista, né? Um evangelista que a gente conheceu e já ficou um pouquinho para trás, mas bastante conhecido mundialmente, Billy Graham. Você já deve ter ouvido falar de Billy Graham. Este é um evangelista por ministério, certo? Outros para pastores. Pastor, você conhece algum pastor? Talvez é o que a gente mais tem, não é isso? Pastores e mestres. Aquele que ensina, aquele que destrincha as escrituras, que torna ela conhecida de você e que com habilidade consegue transmitir coisas profundas e espirituais de forma simples e fácil. Esses são os 5 ministérios. Às vezes, o apóstolo, ele reúne em si mesmo até o evangelista, profeta, mestre, pastor, durante um período. O pastor às vezes também desenvolve outros desses ministérios ali, dado a necessidade, de mestre, às vezes, de profeta, outras vezes. Só que, o que eu estou querendo dizer? Trazendo aquela passagem lá do verso 8. Ele subiu, ele deixou dons aos homens, e esses dons foram deixados, certo? Hoje, não que isso seja, porque a gente não tem, por exemplo, o dia do apóstolo, o dia do profeta, o dia do evangelista, o dia do mestre, né? Mas o que eu percebo também, e a gente deve reconhecer,
que destes ministérios, o que a gente vê com muito mais frequência, em maior número, é o ministério pastoral. Ok? Está entendendo isso? Sim. Ministério pastoral. Não que todos sejam pastores. Agora, o que eu quero levar vocês a uma reflexão nessa manhã, é a gente entender que igreja, ela se desenvolve por meio daquilo que Deus deixou para nós. Igreja, ela tem que se desenvolver dessa forma. Se ela se desenvolve de uma forma diversa disso, isso não tem a ver com igreja. Pode ser uma instituição humana com nome de igreja, mas não tem a ver com igreja. Está entendendo? Pode até prosperar, nossa, tá, mas não tem a ver com igreja. São apenas habilidades humanas, naturais, e que os homens têm, e que por meio delas pode usar de alguma forma, e aí isso aí, né, prosperar entre aspas. Mas a gente está falando assim, o que é igreja e como deve ser a igreja. Então, quando Jesus ele subiu aos céus, ele deixou uma forma de ser. Ele falou, a minha igreja tem que funcionar dessa forma. A minha igreja tem que funcionar dessa forma. Então ele estabelece diretrizes, ele estabelece um formato. Então quando a gente lê as escrituras dizendo assim, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a minha igreja, ele está falando desta igreja, conforme ele estabeleceu que fosse. Então essa igreja, e a gente sente falta disso, eu percebo. Nós temos falta de apóstolos, nós temos falta de evangelistas, nós temos falta de mestres, nós temos falta de profetas. Temos bastante pastores, e não necessariamente os pastores que assim se intitulam são pastores por excelência ministerial. De repente eles são outros desses ministérios. É que a gente generalizou um tanto mais essas questões. E tudo é pastor. Tudo é pastor, tudo é pastor. Não necessariamente. Pastor, e aí vamos ver aqui o que Paulo vai dizer. Quem é o pastor? Quem é o pastor? Como deve ser o pastor? Como deve se comportar o pastor? Quais as atribuições do pastor? Aproveitando que hoje é o dia do pastor, não é isso? Se comemora o dia do pastor. Então vamos falar disso. Vamos falar disso, porque ao falar disso nós estamos falando de igreja. E você vai aprender um pouco mais sobre o que é ser igreja de fato, ok? Então Paulo vai falar assim, o que é um pastor? Quem é um pastor? Que dom é esse que Jesus quando subiu deixou? E capacita pessoas para exercer esse ministério. E aí a gente vai para 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 7. Paulo escreveu algumas cartas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, a gente vai encontrar Filemão, Tito, e a gente chama essas cartas de cartas pastorais. Paulo escrevendo para pastores, levando orientações, dizendo o que deveriam fazer. Obviamente, naquele começo da igreja, eles não sabiam muito bem o que fazer. Então, Paulo está orientando essas pessoas a como exercer o ministério pastoral. E aí, então, ele vai passar algumas instruções. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja, talvez até estranhe essa palavra, você diga, que negócio que é esse? Se alguém almeja episcopado, de fato deseja algo? O que ele está dizendo aqui? Se tem alguém na igreja que almeja, significa que essa pessoa deseja, ou essa pessoa se coloca à disposição para tanto. Quando ele traz a palavra episcopado, isso de certa forma vai ser genérico. E tanto pode englobar apóstolo, evangelista, mestre, profeta, mas essencialmente pastor. Essencialmente pastor. Porque nesse contexto que Paulo está dizendo, a figura do pastor, que ele vai chamar também no termo aqui, traduzido para o português de presbítero, seria a ideia de ancião. Não significa que sejam velhos necessariamente, mas são os líderes da igreja. Os líderes da igreja. Então o que ele está dizendo? Se alguém almeja o episcopado, o que isso é? Excelente. É excelente. Certo? Então começa daí um aspecto importante. Aquele que se vê no ministério deve se ver fazendo algo
Fazendo algo? Fazendo algo excelente. Fazendo algo excelente. E não fazendo aquilo, como Paulo vai orientar, de uma forma diversa daquilo que deveria ser. Deve olhar isso como importância. Então, aquele que hoje se vê no ministério pastoral, aqueles que ainda não se veem, mas de repente almejam, devem olhar para isso como algo excelente, algo bom, algo útil, algo necessário. Mas é algo também que a gente vai ver, não é pura e simplesmente para que se tenha um título pastor. Existem muitos pastores que não são pastores. Existem muitos pastores que não foram chamados para o ministério. Existem pastores que hoje estão na posição de pastor, mas que não foram ali, na verdade, ungidos para tal. Então é necessário que a gente olhe para essas atividades, não como uma atividade qualquer que você vai fazer pura e simplesmente porque acordou num dia e falou: sabe uma coisa, eu vou ver pastor. Que eu assisti um programa, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e aí eu me estimulei, me senti ali animado a fazer alguma coisa, né? Por quê? De certa forma, mais adiante, às vezes até alguns estando ali nesse ministério pastoral diria assim: onde eu fui amarrar o meu gênero, né? Porque não é uma coisa fácil que você vai fazer na força humana. Você tem que fazer na força do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo. Se assim não for, o negócio tende a dar ruim. E eu não estou falando dar ruim aos olhos humanos, porque pode ser que dê bem, né? Como a gente fala, dá ruim, dá bom, é isso? Como que é o termo aí, né? Que dê certo aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, não. Inclusive tem uma passagem em Mateus que diz assim: naquele dia, chegarão até mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios? Se você vê alguém expulsando demônio, você vai dizer que essa pessoa é o quê? É de Deus? É ungida? Tem unção? Em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Se você vê alguém orando pelos enfermos, impondo as mãos, os enfermos sendo curados, você vai dizer o quê? É de Deus. Certo? Mas Jesus dirá para essas pessoas naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não conheço vocês. Note, está escrito: existirão muitos lobos vestidos em pele de cordeiro. Ok? Existirão. Então não vamos nos iludir. Porque todo que se dizem ser são de fato. Aí a gente então vai buscar nas Escrituras. Como deve ser quando a gente olha para o pastor? Quais são as características? Quais são as responsabilidades? E a gente lê nessa, não vou ler todas, mas algumas apenas. Olha lá: excelente algo deseja. Começa daí, é algo excelente. Mas vamos para o próximo versículo. É fundamental, pois, que o bispo, e aí ele vai usar um outro termo agora, esse termo ele é genérico também, se aplica ao bispo, pastor, né? Porque é um termo em grego genérico, porque é um líder, Só que existia uma condição, quando a gente traduz para bispo, de certa forma, o bispo vai ser aquele que não cuida apenas de uma igreja, cuida de mais outras igrejas. A gente chama de congregações hoje. Então o bispo é aquele responsável por mais congregações e tem debaixo da sua responsabilidade outros pastores, ok? Mas é fundamental, pois, que o pastor, eu vou traduzir de forma agora genérica, que o pastor, o líder, seja o quê? Irrepreensível, marido de uma só esposa, e já, de repente, a gente já deve ter aqui eliminado um monte de candidatos, certo? Tem gente que está, não, estou pensando, enfim, porque Deus falou crescer e multiplicar, e já está pensando em vários filhos, né, na prole, né, Sérgio? Você nem precisa, né, Sérgio? Já está, enfim. Olha, ele tem que ser o quê? Equilibrado. Está escrito. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ter domínio. Note que nas Escrituras está escrito as características e os deveres, e a gente vai ver isso, que a gente não precisa ficar buscando aí
perguntando para os universitários, né, para eles darem uma resposta que a gente quer ouvir, né? Estava inclusive hoje mesmo a gente vindo para cá e alguém comentando a respeito de música, né? E um líder conhecido nacionalmente foi perguntado, o pastor William aqui é o responsável pela área da música aqui na igreja, e a gente já entrou nesse debate sobre músicos que ministram no altar, né? E depois eles vão para o barzinho, para a boate, porque são músicos profissionais, eles tocam lá. Então aqui eles estão dizendo o Salmo 91, né? Que a gente acabou de cantar. Mas na parte da tarde para a noite, eles vão cantar Ivete Sangalo, eles vão cantar Anitta, porque é o que o público quer ouvir. E aí essa pessoa, esse pastor, respondeu, e até conhecido esse pastor, eu acho que ele tem toda uma, né, aquela coisa assim, né? Para lá e para cá, e ele disse assim: olha, eu vou só colocar uma coisa para vocês aí. O pessoal da recepção, que trabalha na recepção, eles trabalham na recepção, eles servem na recepção, e durante a semana, onde eles trabalham? E deixou assim, essa foi a resposta. Eu falei: espera aí, a Bíblia para mim, ela diz o seguinte: a resposta não tem que ser filosófica, ela não tem a ver com conhecimento humano. A resposta tem que ser bíblica. Então não venha com churumelas, tá? Porque a Bíblia diz para mim o seguinte: de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Essa mesma Bíblia, ela diz para mim que eu não posso agradar a dois senhores ao mesmo tempo, porque ou é um ou é outro. Eu não vou filosofar, eu vou teologizar. Eu vou ampliar esse mesmo entendimento aqui, baseado nesses dois princípios, dizendo o seguinte: quantos milhões de pessoas estão partindo para a eternidade, e em grande parte eles partiram para a eternidade sem Deus, porque foram influenciados por uma música maligna. Não só uma, 2, 3, 4, 5. Mas aquilo exerceu tamanha influência na vida dessas pessoas, que essas pessoas não tiveram ali o conhecimento de Deus, partiram para a eternidade sem salvação. E a Bíblia diz para mim o seguinte: que a alma de um ser humano não tem preço. Porque o preço de uma alma de um ser humano é o mesmo preço da vida de Cristo na cruz do Calvário. E aí eu digo o seguinte: naquele dia essas pessoas, todos serão responsabilizados. Não pensa que, não, ele não vai aliviar. Ele vai dizer assim: olha só, essas pessoas aqui foram influenciadas por isso, e elas foram para a eternidade. Olha o preço que... Está entendendo? Então assim, a nossa resposta tem que ser bíblica. Ela não tem que ser filosófica. Ela não tem que agradar os ouvidos de um ou de outro, ou da plateia. Importa agradar quem? A Deus. Então quando a gente lê as escrituras aqui, ela está dizendo para mim, quem que é um líder, quem que é o pastor? Ele tem que ser equilibrado, ele tem que ter domínio próprio, ele tem que ser respeitável, ele tem que ser hospitaleiro. A gente tem que melhorar de repente em alguns pontos, né? Tem que ser hospitaleiro. Se o pastor não é, mas a mulher do pastor tem que ser. Ela é muito hospitaleira. Capacitado para ensinar. Capacitado para ensinar. Vamos lá para o próximo. O 3. Não deve ser apegado ao vinho. Oh, Senhor meu Deus. Eu acho que... Pastor William. Pastor Guilherme, ó. Hã? Pastor William fala assim: o vinho de codorna. É o preferido dele. Né? Ele não pode ser violento. Sil, tem violência aí? Não? Mas então, é isso que eu perguntei. É a mulher, tudo bem, né? Tem que ser o quê? Amável. Pacífico. Nós temos que ser pacificadores e não colocar mais lenha na fogueira. Não pode ser amante do dinheiro. Eu acho que isso nem deveria estar escrito aqui, porque isso daqui quase não acontece nas igrejas. Gente, sério, fala. Você conhece alguma igreja que, algum líder, algum pastor que seja amante do dinheiro? Então quando você vê um pastor que é amante do dinheiro, já logo entenda: isso não é bênção,
e não tem a ver com Deus. E na verdade, inclusive, se a gente falou dos 7 pecados capitais, né? A luxúria, isso é luxúria. Mas vamos avançando. Tá? Você viu que é simples o texto, não precisa de interpretação, a gente só lê. Olha lá. O bispo deve o quê? Governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. Então a gente precisa governar bem a nossa casa. Quando a gente olha e vê uma disfuncionalidade por parte daquele que é o líder, que é o pastor, em seu lar, já se vê um problema. Aqui quem manda sou eu. Cadê a dele? Tá aqui. Aqui quem manda é eu. A última palavra é a minha. Né? Já vou, ainda que eu falo para ela, já vou. Já faço. Né? Mas quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Mas vamos continuar. O que é, quais são as características e quais são os deveres? Porquanto se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar bem da igreja de Deus? Bora lá, continua. Não deve ser recém-convertido, gente. O pessoal acabou de chegar na igreja, é popular, né? E tal. Acabou de aceitar Jesus, não tem maturidade cristã. E Paulo vai dizer, não agora, mas em outra oportunidade, fala assim: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém, né? Principalmente sobre aqueles que vão exercer liderança ministerial, ainda mais do pastor, que vai ter que cuidar das ovelhas, porque o título do pastor é pastor ovelha, ele que vai cuidar das ovelhas. Não deve ser novo convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Bora lá, o que mais? Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Às vezes, aqui entre nós, está tudo bem, né? Pastor. E o que os de fora dizem do seu pastor? Nós estamos aí em um processo de busca por um espaço, e a gente tem ido conhecer alguns lugares, e num desses lugares que nós fomos, ali os proprietários que estavam apresentando o lugar para a gente, perguntou, mas que igreja que é? Aí ele falou, se for de uma igreja aí tal, né? Tô fora, não quero. Olha só o testemunho. O que os de fora estão dizendo? Nós aqui, nós podemos perguntar para as pessoas, para o nosso o proprietário desse imóvel, qual que é a nossa reputação perante ele. Vocês podem perguntar. Vocês podem perguntar para outras pessoas, qual é a nossa reputação? O que os nossos líderes, o que os nossos pastores andam fazendo aí fora? Não aqui dentro, porque aqui dentro, de repente, a gente se veste de terno e gravata, né? Bate os pés aí, dá uns glória e fala, nossa, cheio de Deus, unção. Mas e lá fora? Como que é a sua casa? Como é o seu relacionamento familiar? Né? Para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Bora mais, o que... agora o diabo, até o 7. Mas vamos para uma outra passagem também de Paulo, lá agora no capítulo 4, do 11 ao 16. Note, Paulo está falando com quem? Essa carta foi escrita para quem? Para Timóteo. Quem era Timóteo? Um jovem pastor. Não imaturo na fé, mas jovem na idade. Jovem pastor, e ele está passando orientações para ele. E Paulo está onde? Preso em Roma. Timóteo é pastor da maior igreja daquela época. E ele está pastoreando num tempo em que o imperador de Roma é Nero, o cara que tocou fogo em Roma. E que agora está querendo matar todos os cristãos, porque ele jogou a culpa nos cristãos, dizendo que foram eles que incendiaram Roma, para se safar do julgamento do Senado romano. Timóteo, obviamente, está ali temeroso. Timóteo está preocupado, porque ele é o maior expoente da igreja daquela época. Obviamente, todo mundo sabe quem é Timóteo. E logo vai sobrar para ele. Então ele demonstra essas preocupações para Paulo, dizendo, olha Paulo, tipo assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E Paulo escreve para ele cartas de orientação. Ele está ali, Paulo, eu preciso saber como que eu faço para escolher pastores, porque eu não consigo pastorear sozinho. Já são quase 50 mil pessoas. Eu preciso ter outros pastores, mas... E aí Paulo vai passar, olha, faça o seguinte,
São essas pessoas que você tem que escolher. E ele vai passando essas orientações. Olha, ordena, pois, e transmite estes ensinos. Ele está falando assim, ensina. Timóteo, você tem que ensinar. Quais são os ensinos? Ninguém menospreze o fato de serem jovens. Está falando, você é jovem, ok. Mas procura ser exemplo para os fiéis. Na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Ele está falando, Timóteo, como você deve se apresentar? Como que deve se comportar? Olha o seu comportamento. Enquanto aguardas a minha chegada, Paulo está esperançoso de um dia reencontrar Timóteo. Mas não vai dar certo. Aplica-te à leitura. Tem pastor que não gosta de ler. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Tem que gostar de ler. Mesmo que você possa deixar de ler durante um período por um motivo ou outro, mas você sempre retoma, você quer ler, há esse desejo. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou do dom. Não é porque a pessoa quer, é porque nela, ela se sente motivada a isso. Tem que ler. Sejam livros impressos, sejam livros eletrônicos, mas tem que buscar a leitura, e principalmente a leitura da palavra. Tem que ler. Tem que ler. Dedica-se à leitura, à exortação. Tem pastores que deixam o circo pegar fogo, eles deixam o pessoal viver de qualquer jeito, não corrige, não exorta, não, traz as pessoas ali para aquela vida que seja uma vida que glorifique a Deus. Dedica-te ao ensino. Tem que se dedicar. De repente, se o pastor não gosta de ensinar, provavelmente então este não é o dom dele. Ele pode ser qualquer outra coisa. Ele pode exercer uma liderança que seja numa atividade ministerial, mas não de pastor. Então dedica-se ao ensino. O que mais? Não deixes de desenvolver o dom que há em ti. Aí ele está falando assim, olha, você tem dons, você recebeu dons, esses dons foram dados a você por meio da imposição das mãos do ministério. Note que o ministério, quando se fala do ministério, está falando assim, dos líderes da igreja, impuseram sobre você a mão, e aqui tem, para além da imposição de mãos, tem a manifestação do dom, dos dons do Espírito. Tem palavra aqui, tem revelação aqui. E essa revelação, ela é ali, agora, reforçada, tornada pública, por meio da imposição de mãos do ministério. E Paulo então está falando assim, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética. A gente costuma dizer assim, eis que te digo, Às vezes você vem para a igreja e está naquela expectativa, eis de uma palavra específica, uma palavra de sabedoria, uma revelação de um futuro. E você ali fica naquela expectativa. É bom que você alimente essa expectativa assim. É bom. Você deve fazer isso. Mas não buscar isso como se fosse um fim em si mesmo. Melhor é que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala assim, é Deus que está falando. É sentir pelo seu espírito. É sentir, é ter a impressão do seu espírito. Lógico que Deus pode levar pessoas pelos dons do Espírito e também pelos dons de ministério a transmitir algo da parte dele a você. Aconteceu comigo em algumas experiências, não vou entrar no mérito hoje, não dá tempo, mas depois a gente fala sobre isso. Esse chamado por meio de uma palavra profética. E quando eu recebi essa palavra, naquele momento talvez eu já tinha, na verdade assim, eu tinha decidido servir a Deus. Falei assim, não importa o que vai acontecer, eis-me aqui, envia-me a mim. O que vai ser, deixar de ser, não importa. Mas antes dessa minha decisão, eu estava correndo. Porque eu vim já de um histórico de pastores. Eu conheço bastidores de igreja. Sou filho de pastor. Proibido jogar futebol, porque era pecado do diabo. Não tive uma televisão para assistir um desenhozinho, E aí já serve como você, se for para a gente fazer uma pesquisa de opinião pública, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não deixe seus filhos assistirem. Os vizinhos que contem, e assim a gente dá um jeito, gente.
A gente dá um jeito, porque a gente pega dos dois jeitos, pega de lá, pega de cá, né? Fica com a culpa, enfim. Mas eu conheço o contexto, né, de pastor. Então, se você perguntasse para mim antes dessa minha decisão, eu falo, estou fora disso. Não quero mais nem a pau. Mas quando eu abri o meu coração e eu disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim, não importa o que vai acontecer, para onde o Senhor me leve, aí Deus começou a falar comigo. E agora, eu vejo que as Escrituras dizem, né, que Ele quem realiza em nós o querer, quanto opera o realizar. Então a gente olhando aqui, está falando, Timóteo, você foi chamado, tem palavra profética, nós impusemos as mãos sobre você, você recebeu unção para desenvolver esse ministério, para resolver esses problemas, para administrar essa igreja de 50 mil membros, para levar adiante esse trabalho. Você tem unção do alto, porque Jesus deixou para você, e nós confirmamos isso. Então desperte o dom que tem em você. Despertar o dom você deve se levantar com fé, e você deve encarar isso como uma verdade. Você deve olhar aquilo que ele disse lá no começo, isso, quem almeja o episcopado, excelente coisa, isso é um privilégio. Tenha isso como um privilégio. Desperte o dom que está em você. Vai, com fé, vai adiante. Mais 2 versículos. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Então, isso é visível, as pessoas percebem, ou elas, né? E elas precisam testemunhar progresso, e não o contrário. Verso 16: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Isso aqui é tão importante, porque eu já tenho visto tantos líderes que em algum momento foram referência para mim, que hoje eu falo, o que aconteceu? Aí eu percebo nesses líderes, o que eu percebi, onde eles caíram. E me parece aquilo que a gente acabou de ler, e quando a gente lê sobre Satanás, orgulho. Porque ao invés de irem para as Escrituras e permanecerem nas Escrituras, essas pessoas quiseram se tornar eloquentes, e são sábias, e são capazes, mas começaram a filosofar, e cita esse, e cita aquele autor, e o outro autor, e vão falando disso, vão falando daquilo, esquece da Bíblia, querem demonstrar conhecimento, querem estar bem na foto, vamos lá, tira a foto aqui comigo, quer sair ali junto com os bambambãs, os catedráticos. E Paulo está falando aqui, olha, não precisa muito. Tem cuidado de ti, do teu ensino. Qual que tem sido o teu ensino? Você tem cuidado? Você tem prestado atenção no que você está ensinando? Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, anote a responsabilidade, salvará tanto a tua própria vida, quanto a todos aqueles que você influencia. Olha a responsabilidade de você estar liderando, porque o que você faz vai influenciar, e o diabo fica só procurando brechas, porque quando ele derruba mais junto, leva outros também, porque essas pessoas são influenciadas, elas são aqui, olha lá, você vai salvar, ou então, se a gente inverte o texto aqui, a gente fala assim, se eu salvo, eu também posso fazer perder. Se eu não observo isso, eu também posso perder, não só a mim, mas também aqueles que ouvem. E para a gente finalizar, reforçando o que já lemos aqui sobre Paulo, dizendo para Timóteo, para não dizer que ele só falou para Timóteo que era uma necessidade específica, de uma igreja específica, num lugar específico, mas ele também vai falar para um outro pastor chamado Tito. Tito, no capítulo 1, nos versos 6 a 9, ele vai, na verdade, apenas reforçar o que ele já disse para Timóteo. Então a gente vê que não se trata de um ensino isolado, mas é um ensino disponível para ser aplicado a todas as igrejas. E a gente então vê o que? É necessário, portanto, Tito, que o presbítero, o líder, o bispo, o pastor, é uma palavra genérica, seja irrepreensível,
Não dá para a gente entrar nos méritos de cada palavra, mas eu acho que você consegue entender. Mais uma vez, marido de uma só mulher, que você poderia alegar, ele falou só para Timóteo, mas não falou para os outros, então estou livre. Não, está falando para Tito também. E tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Tá certo que essa parte aqui, ela é até difícil, porque não depende necessariamente daqueles que têm os seus filhos, porque os filhos podem, e têm a sua liberdade, mas ele está falando assim, quando for escolher o líder, porque ele está falando para Tito, você está aí estabelecendo a liderança das igrejas, então você vai procurar quem são os líderes, quem serão os pastores, procura pessoas com essas características, por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento. Você está falando que eu sou briguento? Eu sou arrogante? Irmã, olha que eu mando cair fogo do céu e te consome aqui agora, né? Está mexendo com a menina dos olhos do Senhor? Olha, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho. Eu não gostei dessa parte aqui, está atrapalhando as coisas, Não violento. Violento e briguento parece ser a mesma coisa, Nem dominado pela ganância. Paulo está falando para Tito aqui o mesmo que ele já falou lá para Timóteo. Vai no próximo, até o 9 a gente vai ler. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio. Repetição. Olha lá. Não é difícil você encontrar e entender o que ele está querendo dizer. 9. E apegue-se firmemente ao quê? Não, espera aí. Ele está falando, apegue-se fielmente aos grandes mestres teólogos, é isso? Não, está falando assim, apegue-se firmemente à fiel palavra, à Bíblia, da forma como foi. Não precisa inventar. Esse negócio de inventar a roda já foi inventada. Vou fazer uma roda quadrada para ver se é melhor. Cara, não dá, já foi inventada. Está ali, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes nessa doutrina, quanto convencer quem? Os que se opõem a ela. Essas orientações a gente vê, e elas não são difíceis da gente perceber, e não precisa de interpretação de texto aqui, porque elas são diretas, são claras, para que vocês, como igreja, possam entender melhor, cada vez mais, o contexto de igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? E entre os aspectos de ser igreja, envolve a liderança da igreja, que foi estabelecida não por homens, mas é estabelecida por quem? Por Deus. E carregam em si características, porque essas características são as mesmas características que estavam em quem? Em Cristo. Como Paulo vai dizer assim, sedes o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essas características, se a gente vai ampliar aqui esse estudo, esse ensino, vai para Gálatas 5, fala sobre o fruto do Espírito Santo, vamos encontrá-las ali presentes também. Então, quando a gente fala de igreja, a gente fala de liderança de igreja. E a liderança da igreja tem que ter essas características. Tem que desenvolver essas responsabilidades. São essas as responsabilidades. Eu sei que existem outras coisas, não dá tempo da gente aqui entrar em cada detalhe, Mas o que eu digo para você, nos evangelhos e principalmente nas cartas de Paulo, Pedro também vai falar um pouco sobre isso, está descrito o que é o ministério, principalmente o pastoral, como ele deve ser desenvolvido. Tem uma parte aqui que Paulo já falou aqui, mas em outra passagem vai dizer de forma mais explícita, vocês não devem fazer isso por interesse próprio, buscando seu próprio interesse, com ganância e desrespeito ao dinheiro, Não façam isso também por imposição, constrangidos, forçados, mas façam com alegria. Façam com alegria. Entendam e vejam que isso é algo bom, que isso é algo que deve ser visto como um privilégio. Quem almeja o episcopado, excelente. Eu liderava uma equipe de uma multinacional, estava fazendo engenharia, porque obviamente dentro da empresa eu vou fazer um curso que
me possibilita galgar novas posições, né? E ali, bem no comecinho do curso, a Sil também participou desse momento ali, porque a gente começou a fazer junto direito, depois a gente abandonou. Não, eu fazendo engenharia, ela fazendo direito. E aí no segundo ano de engenharia eu abandonei, mas quando eu abandonei pelo chamado que Deus havia feito. E aí eu fui fazer teologia. Passado algum tempo, não sei se 2, 3 anos, que eu já fazia teologia, eu recebi um convite de um antigo chefe meu que tinha ido para uma outra empresa e que ele, lendo uma revista que é do mercado do consumidor, estava lá, Samuel Perozinho assinando uma entrevista que eu havia dado. Ele falou: poxa, Samuel, olha só, e me chama para ir para essa outra empresa. E aí ele fez até a pergunta: e esse curso aqui de teologia, né? Enfim, não tem nada a ver com a posição. Não tem nada a ver com a posição. Enfim, quando eu abandonei algo para fazer, me preparar para ser pastor, para aprender, para exercer o ministério, eu tive que abrir mão de um monte de coisas, de uma carreira, abrir mão dessa carreira. Mas eu fiz isso porque eu não, é porque Deus é quem gerou em mim o querer. É Deus quem operou em mim o realizar. Que eu não fui forçado. Eu fiz aquilo. E eu fiz com alegria. E as coisas de Deus têm que ser assim. Né? E aí numa dessas passagens, inclusive aqui, não vou entrar nesse mérito também, porque a gente pode pegar um outro tempo só para isso especificamente. Mas está escrito também aqui nessas cartas o seguinte. Ele diz assim: ninguém que se alista como soldado deve se entreter ou se distrair com as coisas deste mundo. Está falando do ministério pastoral principalmente, sobre essa divisão, né? Essa dualidade de preocupações, faça isso, se comprometa com isso, se aprofunde nisso, se dedique a isso, porque outras coisas vão distrair você daquilo que você precisa de fato fazer. Eu entendo que o ministério pastoral, ele não é algo profissionalmente falando atrativo, não é, né? Porque obviamente, a não ser que eu mande o currículo para uma igreja aí que é quase mundial, não sei se é universal, enfim, porque dizem que ganham bem, né? Mas para onde o pastor vai mandar o seu currículo? Tem umas igrejas que estão pagando bem pelo jeito. Cadê a Roseli? Fez um levantamento, Roseli? Né? Roseli fez um levantamento aí, né? E é diferente do mercado normal de trabalho. Você é um engenheiro, e aí quando você ganha 50 mil reais por mês, o que vão dizer de você? Bem sucedido. O pastor está ganhando 50 mil, vão dizer o quê? Está entendendo como que as pessoas veem a situação, né? Se você é do mercado, vamos dizer assim, profissional, você é bem sucedido. Olha, bem sucedido. Mas como pastor, não, você tem que ser um miserável, né? Porque se está roubando as ovelhinhas, né? Olha o Jamal fazendo ali só o, né? Eu até estou tentando, mas a Roseli não deixa. Eu queria comprar um jatinho, porque tá difícil eu ir para Santo André e Mauá assim, né? Demora muito tempo. Eu queria um jatinho. Ela falou: não, um helicóptero acho que já basta, né, pastor? Aí eu falei: não tem helicóptero, heliponto. Eu falei: deixa para lá, vai, vamos de jegue mesmo, né? Enfim, mas a gente escolhe, não escolhe isso. Não foste vocês, como Jesus disse, quem escolher a mim, mas eu que escolhi a vós outros, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Você quer falar alguma coisa? Quer testemunhar? Vem cá, Ronaldo, dá um microfone ali para ela. Você tem 1 minuto. Já passamos aqui do tempo. Cadê Silvia, a plaquinha? Você não mostra a plaquinha para mim aqui? Depois o pastor diz: é seu pastor? Não. Pastor tem que, né? Eu falo assim: não é culpa minha, é culpa da Silvia. O louvor me entregou também aqui atrasado. Eu calculei aqui, vi certinho, aqui era 10:10. Então nem vem. Não queira aqui, né? A responsabilidade é dele. Mas estava uma benção, não estava? Cadê a Carla? Estava bom o negócio, não estava, Carla? Então, quando está bom, né, a gente não tem que seguir ali uma coisa tão fechada. E a palavra também, por isso que você pode
Pode continuar mais uma hora? Então, gente, a Silvia está aqui, ela que manda no horário, então eu vou continuar. Diga aí. Para complementar isso que o pastor tem falado, né? Para quem não sabe, ele é meu irmão, né? E na época que eu estava no interior, que a gente morava no interior, ele veio para São Paulo, ele fugiu de casa, né? Ele ficou afastado durante 10 anos. E neste período que ele estava afastado, meu pai estava num culto, meu pai pastor, e um irmão veio e falou para ele, né, que um dos filhos ia se levantar ao ministério, né, o ministério pastoral. E a gente pensou num outro irmão que estava se dedicando e tal, mas nunca fazendo alusão ao meu irmão Samuel. A ovelha negra que fumava. Ele estava afastado da igreja nesse tempo, né? Então é só para complementar aquilo que ele tem falado, que é um chamado, e Deus quem capacita e Deus é quem chama. Então é isso. Amém. Depois você me passa o contato desse camarada que eu preciso ter uma conversa com ele. Ele inventou essas coisas aí, né? Tem vontade de profetizar essas coisas. Cuida da vida dele, né? Fica cuidando de nós. Mas enfim, é um privilégio, a gente deve encarar dessa forma. Eu transmito isso, inclusive, a você que é líder de ministério, você que almeja o pastorado. Vamos traduzir assim. Excelente coisa almeja, né? Busque, ore a Deus. E eu digo, não vá se aventurar a isso apenas porque você vê que o negócio, né, dá certo, né, Roseli? Dá certo. A gente, inclusive, já parece ter encontrado um espaço agora aqui. Nós vamos ampliar essas tendas. Né, Carla? O espaço aí tem... A gente crê que a gente sentiu essa paz, todos aqueles que estão ali nos bastidores vendo, né? A gente perguntando ali uma coisa ou outra, o Joelson, que é o homem do negócio que eu falei. Entenda, Joelson, sabe o que é isso aí? É delegar a autoridade espiritual, porque a unção está sobre ti para procurar, para achar e ver e ter esse sentido. Então, porque é o homem do negócio, então a gente põe para cuidar disso daí. Então eu creio que a gente deva ter encontrado um lugar, né? E terça-feira nós iremos lá para acertar alguns detalhes. Bater o martelo, né? Já procuramos, a gente estava esperando do lado aqui, né? Conversamos já, vocês já têm ciência disso, já procuramos outros espaços, enfim, temos visto vários. Mas esse daí parece que a gente está sentindo essa paz que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Cadê as crianças? Não chegaram ainda? Está aí, Nicola? Hã? Então tragam elas aqui. As crianças, elas vão fazer uma apresentação aí, porque está chegando as festas juninas, né? E elas vão fazer uma apresentação sobre festa junina, é isso? Porque foi o que disseram para mim, que elas vão fazer uma apresentação aí relacionada às festas juninas. Elas vão subir aqui? Vai precisar do púlpito ou vai tirar? Bom dia, igreja amada do Senhor. Deixe-me apresentar. Sou Charles Finney e vivi entre os anos de 1792 a 1875. Eu era um pastor que antes de se converter era um advogado americano. Eu via citações da Bíblia nos meus livros jurídicos. Então decidi comprar um exemplar desse livro e comecei a ler o seu conteúdo. No domingo, em 1821, me entreguei a Jesus e logo fui batizado no Espírito Santo. Me tornei pastor
E desde então, nos anos de 1857 a 1858, mais de 100 mil pessoas se renderam a Cristo por meio do meu ministério. Para mim, os cultos de oração, a oração em secreto e o jejum sempre foram os grandes segredos para um grande avivamento. Uma das frases em mais destaque em minha jornada cristã foi: ao menos que eu tivesse espírito de oração, nada poderia fazer. Portanto, mantenham-se vocês também em um espírito de oração. Bom dia. Bom dia, cristãos. Sou Charles Spurgeon. Minha existência aqui na Terra entre 1834 a 1892. Eu era britânico e me tornei pastor aos 19 anos de idade. Na época, a minha congregação tinha mais de 10 mil membros. Vocês sabem que são 10 mil membros? 10 mil pessoas. São muitas pessoas. Enfim, 10 mil membros. Em vida, eu fui um homem de muita fé e devoção. Ai, me desculpa. Em vida, eu fui um homem de muita fé e devoção. A minha oração, ela me guiou por toda a minha vida. Amém. A minha vida. Desculpa, de verdade, sério. E fundei a Universidade Pastoril de Londres. Escrevi muitas, centenas de sermões, pois Deus me deu vasto conhecimento, sabedoria e habilidades com as palavras. Meus sermões são atemporais, que significa que ainda hoje, algum de vocês que estão sentados aí pode se identificar com algumas das minhas pregações. Bom, entre os meus ensinamentos está um muito importante que eu gostaria que vocês guardassem essa manhã para a vida, que vocês prestassem muita atenção, que não é preciso que Deus faça grandes coisas por você, e sim que Ele seja grande em você. Obrigado. Olá, bom dia, igreja. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Sou John Piper, pastor americano, nascido em 1946 e vivo até os dias de hoje. Sonhava em ser médico, mas adoeci, fiquei internado no hospital e por meio do meu amigo Daniel Fuller, passei a conhecer os escritos de C.S. Lewis e Jonathan Edwards, que me influenciaram ao longo de minha vida. Meu ministério é espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas para a alegria de todos os povos por meio de Jesus Cristo. Sigo fazer a vontade daquele que me enviou e deixo essa mensagem para vocês. Você quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus audivelmente, de uma forma clara? É só ler a Bíblia em voz alta. Fiquem com Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu sou o pastor Gerson. Graça e paz, amados. Eu sou o pastor Guilherme. Irmãos, em cada dia de trabalho como motorista, eu oro e prego a palavra do Senhor com ousadia e intrepidez. Eu declaro o meu Senhor na vida de cada um dos meus passageiros. Eu amo a palavra de Deus e sinto no meu coração o fervor do Espírito Santo. Amados, meu coração queima por orar e falar com Deus. Muitas vezes Ele traz revelações ao meu coração e eu entrego ao Senhor com muito respeito e temor. Sou escritor e poeta
e ouvinte da palavra de Deus. E visito pessoas que precisam de Jesus, que é para que elas sejam salvas. E assim seguimos sendo pastores da comunidade evangélica Vivai, seguindo nossa carreira com Cristo. Graça e paz, irmãos! Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Uou! Eu sou o pastor William! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Eu sou o pastor Samuel. E nós somos Os pastores da comunidade evangélica Vivai. Ele conduz o louvor e adoração ao Senhor, com cânticos e hinos cristocêntricos. Ele alimenta o rebanho do Senhor com a palavra viva, levando com muita seriedade o chamado de pastorear sua igreja. Faz hoje também, buscando fazer nossa igreja uma igreja mais relevante para o reino de Deus. E eu gostaria de chamar os demais pastores que estiveram conosco essa manhã. Venham todos aqui rapidinho. Sabe por que todos nós estamos aqui hoje, igreja? Eu vou contar para vocês. Porque hoje é o dia do pastor e nós viemos dizer que Amamos vocês e somos gratos a Deus por suas vidas. Eu gostaria de chamar os pastores da comunidade evangélica Vivai. Venham todos aqui. Essa foi uma demonstração do carinho e do reconhecimento que nós temos pelo ministério de vocês. Nós somos muito gratos pelos pastores fiéis à palavra de Deus que vocês são nas nossas vidas. E esse ano meu pai não vai estar aqui para fazer oração, mas a representante de Israel está aqui. Então eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, levantassem as mãos em sinal de agradecimento para nós abençoarmos as vidas dos nossos pastores. Amém? Então tá bom. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós estamos aqui e queremos apresentar diante de Ti a vida dos nossos pastores, Senhor. Pastores esses que o Senhor colocou no nosso caminho. Esses que são homens de Deus, Senhor. Que o Senhor os dê capacidade cada dia mais. Que o Senhor, em nome de Jesus, os suporte, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê unção, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Que o Senhor dê graça, Senhor. Nós somos gratos pela vida dos nossos pastores, Senhor, porque são homens de Deus que têm todas as qualidades, Senhor, que nós apresentamos aqui e que nós colocamos aqui diante da igreja. Que o Senhor, em nome de Jesus, seja com suas famílias. Em nome de Jesus, abençoe suas famílias. Em nome de Jesus, proteja, Senhor, e os guarde, os sustente, os conserve em Tua palavra, Senhor. Nós amamos os nossos pastores, Senhor, porque são homens de Deus que zelam pela Tua obra. Que o Senhor os conserve dessa forma e seja assim com suas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores hoje, Pai. Amém. Quero agradecer aqui a performance de vocês, né? Hã? Não foi legal? Vamos dar mais uma salva de palmas para eles?
põe. Certinho. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vocês podem descer aqui, ó. Deus abençoe. Não precisava nem dizer, né? Vocês, pastor Guilherme, faz esse negócio mesmo? Quero aqui em nome dos pastores também agradecer à igreja por este momento, aqueles que estiveram ali nos bastidores ensaiando, né? E eles nos enganaram certinho, dizendo que ia preparar alguma coisa sobre festa junina, isso, aquilo, né? Henrique, você escondeu bem isso, né? Olha, vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento. Coloco também diante de vocês a oração para que o Senhor conduza, vá diante de nós nessa semana e Ele mova o coração dos proprietários deste espaço em nosso favor. Em nosso favor. Orem nesse sentido, tá bom? Vamos agradecer? Ah, sim. Enquanto de casais, né? Então vai lá. Tem aqui mais uma coisa aí. A2. É um vídeo ou é só um anúncio? É só anúncio. Eu acho que você... Fala aqui. Graça e paz, igreja. Pessoal, nós precisamos que vocês confirmem a presença, porque nós mudamos o canal de confirmação. E a gente precisa ter ideia da quantidade. E eu percebo que tem alguns irmãos que esqueceram de confirmar. Então, vocês podem confirmar até hoje, se possível, no máximo até amanhã, para a gente dar continuidade aos preparativos. Qual que é o canal, Rodrigo? Eu. Então, vai estar, nós mandamos na mensagem, né? Pode confirmar comigo, com o Ronaldo. E alguns a gente já colocou, mas eu precisava da confirmação para a gente dar sequência nos preparativos. Amém? Amém. Obrigada, gente. Deem um nome. O Joel está ficando até de madrugada, o pastor William lá na chácara. Eles estão dando um grau, né? Modernizaram tudo lá, o negócio está chique. Então você, casal que não deu o nome ainda, não saia daqui hoje sem procurar a Roseli, já dá o nome, né? E ela vai passar as instruções para você, ok? Vai ser dia 14, é agora, certo? Sábado agora. Que horas? 19h30, lá na chácara do Joelson, da Ellen, pastor William, estão aí abrindo as portas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Vamos agradecer a Deus? Ore e fale com Deus agradecendo. Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, ó Deus amado, por mais um momento na tua presença, como igreja reunida. E nós cremos, como a tua palavra diz, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja. O Coliseu não parou a tua igreja. Não parou e não vai parar. Não serão nenhumas das dificuldades que vamos talvez até mesmo enfrentar neste mundo que vai nos fazer parar. Mas nós vamos avante, nós vamos adiante em nome de Jesus, porque o Senhor vai à nossa frente. Nós cremos assim e nós cremos que somos abençoados, porque o Senhor já nos abençoou. E assim nós oramos agradecendo, dizendo amém, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um.